Boa noite, pessoal. Tudo bem? André. Bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado. Pessoal, desculpa a demora, a gente estava na rua até agora pedindo voto. A campanha está pegando fogo. É não? É que você está com muito tempo lá na Kombi Laranja da Margarete. Você só olha para a Margarete. Você precisa olhar para o resto. Que é isso, pô. Não. Margarete está rodando como nunca rodou na vida dela, viu, João? É. Nossa! Mas está trazendo resultado, é bom. Não, tá. Cara, assim, vou falar. Obviamente que vou puxar a sardinha para o meu lado, mas a gente está com um destaque dentro do novo. Desculpa interromper, André. A gente faz o ritual, você vai ter uma meia hora para falar toda a então, vamos embora. Vamos lá. Vamos lá, Caio, por favor. Bom, eu queria apresentar para o grupo aí, todos vocês que compõem aqui o nosso grupo de quinta-feira, o André Pérez Bolini, 25 anos, administrador de empresas pela Getúlio Vargas. Ele é filiado ao Partido Novo, junto com a Margarete. Formado também pelo módulo avançado do Renova Brasil. Foi candidato já uma vez para a vereança de São Paulo, que obteve aproximadamente 5.000 votos. As suas principais bandeiras são a modernização da administração pública da prefeitura, a regulamentação fundiária e o saneamento básico. No seu passado, sempre é recente, porque com 25 anos não pode ser muito longo, de crédito do agronegócio, foi assessor parlamentar, assessor parlamentar, ou foi assessor parlamentar, do Vinícius Poit, que esteve conosco aqui recentemente. Ô André, seja bem-vindo, o grupo é nosso, eu vou passar a palavra para o Cícero Egg, que é o nosso decano, ele vai ficar bravo comigo. Brincadeira, Cícero. E que vai apresentar o grupo para você. Tá bom, André? Seja bem-vindo, então. Muito obrigado pela presença, André. Nós compomos um grupo aí de ex-amigos de ginásio do Dante Alighieri, né? Que ficamos praticamente quase 50 anos, alguns sem se encontrar, outros a gente acabou se encontrando na faculdade, fizemos a faculdade junto, de engenharia, né? Aqui, uma boa parte é engenheiro, né? E é um grupo mais ou menos de 15 pessoas, alguns vão entrar em seguida, outros estão viajando, mas é um grupo da elite do país aqui, entendeu? Bem formados, boas famílias, e que, ao começar a se reunir, né, surgiu esse anseio, né? Houve a demonstração do anseio entre nós do que nós poderíamos fazer além das nossas atividades, né? Eu sou empresário, tem outros empresários, tem gente que já trabalhou em grandes empresas. Aqui nós temos gente que foi CEO de grandes empresas, diretores de empresas empreiteiras, grandes empreiteiras do Brasil, entre elas a Odebrecht, a Brown Boveri. Então, assim, é uma elite mesmo do país e principalmente de uma formação de base, né? É uma educação de base onde a gente saía no primeiro ano primário sabendo ler, escrever e bem já, né? É um sonho que a gente tem, né? E, no fundo, cada um de nós tem o seu ciclo de relacionamento, né? E a gente está buscando justamente, através dessa atividade local, que agora nós vamos ter a eleição para prefeito e a eleição para vereadores, né? Então, nós estamos buscando justamente conhecer, e você é o primeiro que está vindo, a gente vai correr para trazer outros, né? E para a gente poder trabalhar, porque frequentemente, na véspera da eleição, no dia da eleição, tem um monte de gente que pergunta para a gente em quem que eu vou votar, né? Ou nem se lembra de quem votou, né? Então, essa é a razão da gente estar... eu já participei muito institucionalmente na área de laticínios que eu atuo, politicamente, quer seja no Estado, quer seja em Brasília. Ontem mesmo eu estava na Assembleia Legislativa com o líder do governo, Carlão Piatari, né, com a
Carla Morando, esposa do Orlando Morando, que é prefeito lá de São Bernardo, salvo engano, que faz representa o supermercadista, né? Então, eu tenho um pouquinho de lida política em Brasília, inclusive, bastante no passado, né? Então, a gente quer saber, assim, a gente leu, assim, o seu currículo, os seus interesses, mas um dos interesses também desse grupo nosso é a preocupação com a educação. E a educação básica é atribuição, né, pela Constituição do município, né? Então, essa foi uma breve apresentação, né? A gente sabe do saneamento, né, que um dólar aplicado no saneamento representa uma economia de $5, né? Eu tenho amigos engenheiros que fazem parte do projeto, trabalharam aí na aprovação do marco do saneamento, não saiu como desejávamos, mas saiu mais para bom do que para ruim. E o ótimo é inimigo do bom, né? A gente sabe que essa área, e a gente estava discutindo um pouco isso antes. Então, a gente quer ouvir de você, né, esse tema, né, do que você está propondo a fazer, né, o que, salvo engano, né, o Partido Novo tem um vereador só, né, PSDB e PT, que são os dois maiores partidos, né, e a gente viu que na última eleição houve uma renovação dos 55 de 22 novos, e tem alguns ali que estão aí há mais de 20 anos na vereança, né? Então, a gente quer ouvir um pouco de você, né? O que você pode nos dizer para a gente poder transmitir. E se a gente gostar de você e acreditar no que você falar para nós vamos trabalhar também para te ajudar dentro do nosso possível. Eu entendo que eu estou falando a voz desse grupo aqui. Tá bom? Perfeito, Cícero. Bom, pessoal, antes de mais nada, quero agradecer a todos vocês por esse espaço. O Caio que entrou em contato. E, enfim, agradeço na pessoa do Cícero por representar aí o grupo todo. Acho que do meu currículo, né, vocês já conheceram um pouquinho, acho que algumas experiências mostram o nível de profissionalismo que a gente quer trazer para a política, né? Cícero, você falou da renovação. Além da renovação, acho que a gente precisa renovar com qualidade, né? O Congresso acho que foi uma prova disso, que não basta colocar gente nova. O pessoal precisa manjar do que está fazendo. Então, o Renova BR, por exemplo, foi a maior escola de política e uma referência em termos de aprendizado da máquina pública, acho que é um começo. Eu fui especialista do Instituto Milênio, né, até começar a campanha, precisei me desligar, mas, enfim, fomentando o debate na área de economia digital e saneamento. Estou no Livres também, que é uma rede de atuação política, para trazer mais seriedade para os líderes políticos do liberalismo. E, claro, ter trabalhado com o deputado Vinícius Poit, acho que foi o maior aprendizado de todos, né? Antes disso, eu trabalhava em banco, e a gente, por mais que a gente goste de política, estude, não é a mesma coisa do que estar lá dentro, conhecer de regimento interno, conhecer de processo legislativo. Então, assim, eu já redigi projeto de lei que está protocolado e sendo votado. Já trabalhei por articulação junto com o deputado, com o ministério, outros mandatos e tal. Então, renovação, eu acho que acompanha isso. Preparo, conhecimento do processo legislativo para chegar lá e conseguir entregar o que a gente se pretende entregar, né? E falando de entregar, o que eu queria apresentar para vocês em mais detalhe é a nossa agenda. Então, a gente está trazendo uma agenda cujo mote principal é competitividade para a cidade de São Paulo. Acho que, seja em termos globais, seja em termos nacionais, São Paulo perdeu um pouco de competitividade da sua posição que poderia ser do seu potencial, né? E eu pego isso especialmente calcado no ranking de estados e municípios do CLP. Hoje, o meu chefe de campanha e futuro chefe de gabinete, se Deus quiser, é coordenador do ranking. Porque a gente quer um mandato, e eu fiz questão de escolher ele, porque a gente quer um mandato com algumas métricas, algumas referências. O ranking é a nossa principal métrica, e os nossos entregáveis vão ser calcados em alguns pilares do ranking. A gente dividiu, então, em 3 frentes de trabalho.
inovação no ambiente de negócios, modernização do setor público, inclusão e oportunidade para todos. Falando de inovação no ambiente de negócios, a gente quer 3 entregáveis para o mandato, né? Eu quero ter 3 metas cumpridas. O primeiro, aprofundamento da lei de liberdade econômica, principalmente sobre sobre os fiscais da prefeitura. Se você pega hoje dono de bar, de restaurante, de comércio, não está escrito o que os caras são assediados por fiscal. Que pega lá a norma com os critérios mais discricionários possíveis e vai em cima do cara. Se o cara não paga propina, paga a multa. Por pura discricionariedade. E esse foi um ponto que ainda não foi trabalhado na Lei de Liberdade Econômica Municipal. Então, esse aprofundamento sobre fiscais. Segundo entregável, um marco legal da economia digital. Senhores, todo ano tem um vereador que pretende regulamentar, exigir alvará, limitar o número de motoristas, seja de Uber, seja agora, principalmente os motoqueiros, né, de aplicativos de entrega. No começo do ano, eu tomei ameaça de morte, saiu no Estadão, inclusive, por me opor a um projeto de lei que quer exigir alvará de todo motoqueiro. Todo modelo de negócios do iFood, por exemplo, pega gente que tem uma moto, que quer trabalhar, e o iFood conecta a oferta com demanda. Esse projeto de lei quer exigir uma permissão da prefeitura que custa caro para o motoqueiro, que demora para sair na prefeitura, ou seja, é quebrar um modelo de negócios que está dando emprego para 50 mil pessoas. Tomei a ameaça de sindicalista, mas vamos embora. Esse é o espírito da coisa. Então, esse marco legal que a gente está falando é o seguinte, pegar algumas liberdades econômicas para esse setor, proteger. Vereadores, aqui vocês não vão mexer. Né? Esqueci de mencionar, tudo isso que eu estou falando para vocês não é da minha cabeça que saiu. Então, eu fiz questão de ir atrás das entidades. Então, o primeiro ponto de liberdade econômica, a gente foi com o Sebrae. Sou bastante próximo do senhor Wilson Poit, hoje estava inclusive com ele, me comprometendo e assinei um termo de compromisso do candidato empreendedor, né, em defesa da desburocratização, liberdade econômica, inclusão produtiva. Então, o primeiro ponto foi validado com o Sebrae, o segundo com a ABO2O, né, a Associação Brasileira Online to Offline, que congrega todos esses aplicativos e empresas da economia digital em novos modelos de negócio. Um terceiro ponto, terceiro entregável que a gente quer ter. Nossa campanha está toda metrificada para buscar 30 mil votos. Por que isso? Por que 30 mil? A gente pretende pleitear a presidência de uma comissão que é a Comissão de Relações Exteriores. Porque hoje é uma comissão que recebe professores para palestrar e é muito subutilizada. Qual que é a ideia? É fazer benchmarking legislativo. Vamos pegar Macau e Lisboa, respectivamente, polos de inovação em Ásia e Europa, que não tem a barreira da língua, e vamos tentar ver o que de mecanismos institucionais as cidades adotam para fomentar negócios. O que a gente pode aprender lá de fora. E por que eu digo isso? Porque a Câmara tem um time técnico de consultores legislativos muito bons, só que estão subutilizados. Então, a ideia de pegar a presidência dessa comissão é começar a trabalhar nesse sentido. Então, esse é o primeiro eixo. O segundo eixo, de modernização do setor público, a gente começa com defesa de privatizações e concessões. Aqui eu vou focar principalmente no serviço funerário, que é o que está mais encaminhado, é o que eu já conversei com o senhor Wilson Poit sobre o que está precisando para, de fato, conseguir concretizar o processo de privatização e a gente conseguir concluir esse processo. Claro que, uma vez feito, você tem, por exemplo, uma empresa municipal de turismo. Acho que não faz sentido. Faz muito mais sentido ter parcerias nesse sentido. Então, trazer alguns marcos com mais segurança jurídica
para concessões. Segundo ponto, e aí conversa muito com PPPs, que é o que, se a gente quer ampliar as PPPs, tem o segundo ponto que segura muito isso, que é o Tribunal de Contas do município. E aí eu falo, eu não sou especialista em tudo, mas eu gosto de ouvir algumas pessoas que eu acho que entendem muito bem do assunto, e o Marcos Lisboa é uma delas. Marcos Lisboa fez uma análise do grau de politização do TCM, que, enfim, você tem 5 conselheiros que são indicados por prefeito, vereador, para julgar as próprias contas da prefeitura e tal, e analisar projetos de parcerias, de concessões. E acontece que, muitas vezes, essa análise ela não é feita por critérios técnicos. Se sair o acordo político entre os conselheiros e a prefeitura, sai a concessão. Se não, não. Então, quer dizer, e isso daí foi uma conversa que a gente desenvolveu com o pessoal da SP Negócios, que é o grau de discricionariedade e da falta de critérios objetivos para se aprovar ou reprovar um projeto de concessão. Qual que é a nossa proposta? Eu gosto muito da ideia do Marcos Lisboa de acabar com o Tribunal de Contas do município e contratar uma auditoria privada no lugar. Você tem aí as Big Four, e a estimativa é que esse custo seja de 10% do que custa, de fato, o Tribunal de Contas. Mas isso é politicamente muito difícil de ser feito. Então, a gente quer começar a discussão, pelo menos, com uma lei de governança. Alguns critérios técnicos para a indicação dos conselheiros e alguns critérios objetivos para aprovação ou reprovação de concessão. Uma das reclamações do pessoal da SP Negócio é que tinha concessão reprovada, que o pessoal questionava a fonte da informação que não estava mais disponível no portal do IBGE, ou enfim, mudou, enfim, besteiras, né? E não o projeto, não a análise do fluxo de caixa e payback do projeto, por exemplo. E o terceiro entregável, falando de modernização do setor público, é uma lei de teto de gastos municipal, bem alinhada com o governo federal, obviamente com gatilhos e condições diferentes, né? A gente sabe que as condições são bem variadas. Aqui no município você tem um gasto e prevalência da folha de pagamentos diferente do que o governo federal, etc. Mas o espírito é o mesmo. É o seguinte, a gente não pode crescer desordenadamente despesas rígidas no orçamento. Nosso orçamento da cidade dobrou nos últimos 10 anos e o PIB da cidade não acompanhou. Então, esse é o espírito. E aí, finalmente, entrando no nosso terceiro pilar, inclusão e oportunidade para todos. A gente quer começar pelo básico, foco em saneamento. Então, regulamentação do marco legal do saneamento a nível municipal, e isso incluindo flexibilizações de algumas legislações. Por exemplo, você pega o mecanismo de contrapartidas, por exemplo, talvez seja algo nesse espírito, tentar trazer preferencialmente o investimento em água e esgoto, ao invés de reforma de canteiro, né? Quando você tem um grande empreendimento que vai afetar uma região, talvez seja muito mais relevante garantir o esgotamento daquela região do que garantir o fluxo na avenida, enfim. E o segundo ponto que conversa muito com o saneamento básico é o seguinte: nós temos mais de 1 milhão de imóveis irregulares na cidade. É a regularização fundiária. É o imóvel que não tem matrícula, não tem escritura, não existe juridicamente. Eu gosto muito da tese do professor Hernando de Soto, que aplicou a regularização fundiária no Peru na década de 90 como uma forma de injetar capital e capitalizar os mais pobres, né? Um dos diagnósticos liberais para explicar a pobreza no Brasil é que você tem ausência de capital, tem muita falta de capital. E muito disso porque o capital que está nas mãos dos mais pobres é informal. Então, é um capital que não consegue se transformar em colateral em empréstimos bancários, por exemplo. Ele não pode. Ele é um capital que não tem segurança jurídica na hora de transmitir herança. É um capital que, de alguma forma,
sequer têm a possibilidade de conexão de água e esgoto, de iluminação pública formal, de até mesmo receber um boleto, né? Porque a pessoa não tem um comprovante de residência. E aí, como que a gente pode regularizar toda essa informalidade? Hoje, os fundos públicos da prefeitura e do governo não dão conta disso, não tem dinheiro. E aí, a gente viu um caso muito legal, que foi o caso de Nova Lima, em Minas Gerais. Eles fizeram a regularização fundiária autofinanciada. Você pega uma favela que era uma invasão de área privada e está lá há 20 anos. O juiz não concede a remoção daquelas famílias, mas também não concede indenização. Fica naquele limbo jurídico. O que a cidade de Nova Lima fez foi alinhar Câmara de Vereadores com Prefeitura e Promotoria, junto com empresas privadas, para que a própria comunidade custeasse esse processo de regularização. Então, as famílias... Cícero, tá mudo o seu... Não, a Fundação Dom Cabral, inclusive, está em Nova Lima. Perfeito, perfeito. Só para mencionar aqui o nome da empresa responsável na operação de Nova Lima, é a Renascer e a Terra Nova. Né? Bom, qual que é a ideia? É possibilitar que as famílias se cotizem e, assim como alguém de classe média paga o seu imóvel em 10, 15 anos financiado, é fazer a mesma coisa, só que adequando a parcela para o bolso das pessoas. Então, o custo de regularização fundiária, você tem mais ou menos aí até 1.500 no processo de regularização, no processo jurídico, você tem mais R$15.000 por lote, isso tudo, para levar a infraestrutura e a indenização ao proprietário anterior. A ideia é você diluir num prazo de 10 a 15 anos em parcelinhas de R$100 a R$250 por mês para as famílias o financiamento desse lote deles que está irregular, está construído, só que eles só precisam formalizar. E, obviamente, garantir que o proprietário anterior seja indenizado e levar a infraestrutura que o dinheiro da prefeitura não está cobrindo. Esse tipo de estruturação, lá em Nova Lima, teve inadimplência na casa de 1%. Ou seja, tem adesão popular, a galera quer formalizar, a galera topa pagar água e luz, se isso significa ter um comprovante de residência. Porque para o cara, sem formal, custa muito caro. Custa muito caro. E pagar uma água e luz, ainda considerando que a gente tem tarifa social, etc., é muito mais barato do que ele simplesmente não existir. Até porque, para destinar a emenda parlamentar, para a prefeitura empenhar verbas orçamentárias, aquela área não existe. Então não dá para fazer, porque é tudo irregular. Então a prefeitura sequer pode levar a infraestrutura correta. Então esses são os dois entregáveis na área de inclusão, né? A regulamentação do marco legal do saneamento e um marco legal da regularização fundiária. Obviamente que isso tem que ser trabalhado. Eu não tenho pretensão nenhuma de, como vereador sozinho, conseguir articular isso. Por isso que a gente formulou um modelo que a gente chamou de corredor empreendedor. É a formalização e a institucionalização da conversa entre entes, com Vinícius Poit, federal, Ricardo Melão, estadual, e eu no município. Porque acho que isso eu vou falar do Partido Novo, mas eu acho que nos outros partidos também falta. Integração de políticas nacionais. Às vezes o vereador está trabalhando o mesmo assunto que o deputado estadual e não se conversa. E, às vezes, esses trabalhos precisam de diretrizes federais, o outro de regulamentação estadual e o outro de previsões municipais. Então, a ideia é tentar institucionalizar dentro do partido a construção de políticas públicas integradas nacionalmente. Né? Eu acho que é por aí que está o espírito de propósito da campanha. Enfim, agora eu queria me colocar à disposição de vocês para bater um papo, enfim, responder perguntas. Cícero, falando especificamente de educação, tá? A gente elencou esses tópicos para trabalhar porque foram tópicos que eu trabalhei durante o mandato do Poit, que eu tenho mais familiaridade.
Agora, em termos de educação, o que a gente está desenhando uma plataforma. Acho que primeiro incentivar o modelo de vouchers. Acho que começar a fazer testagem muito mais agressiva no município, de pegar amostras randômicas de escolas para aplicar voucher e amostras randômicas para não aplicar voucher. Travou aí, Vinícius. André. A comprovação da eficácia ou não do voucher no município, né? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, e aí já olhando para creches especificamente, tem 2 modelos para a gente pensar. Primeiro é a creche domiciliar, né? Você pega áreas de comunidade, áreas de favela, tem muito problema de educação dos mais jovens, especificamente das crianças, na primeira infância, porque às vezes a prefeitura não consegue levar o equipamento social adequado, e lá também é uma área toda irregular, e às vezes não tem espaço para construir o equipamento social adequado. A ideia de regulamentar a creche domiciliar é pegar, por exemplo, a associação de moradores que tem um espaço, que se disponibiliza a fazer uma creche que não é para 50, 100 crianças, é para 10, mas pelo menos isso já ajuda a suprir a carência daquela comunidade, né? Já são 10 crianças a menos na fila. Tá cortando, né? André? Oi, acho que caiu aqui. Aí, Deu uma cortadinha. André. Agora pode voltar. Deu uma cortada. E falando especificamente da segunda vertente de propostas focadas em creches, é o caso da Malásia, de creches verticais. Um dos principais diagnósticos, né, para você ter crianças que não estão na creche é que a mãe trabalha longe da creche. E aí fica complicado demais no dia a dia da mãe de deixar a criança ir trabalhar tranquilamente. Não sei se congelou aqui. Não, tá ok. Não? Agora Tá legal, tá legal. Beleza. A Malásia aproximou as creches das mães com verticalização. Você pega Kuala Lumpur, tem muito prédio, muito edifício. E a ideia foi começar a fazer creche lá em prédio mesmo. Obviamente que o mundo ideal é uma creche com campinho de futebol, parquinho, enfim, toda essa possibilidade de ambientação da criança ao ar livre e tal. Mas se isso significa que muitas mães vão deixar de levar seus filhos na creche, então vamos pensar em mais uma alternativa, que é a creche verticalizada no meio urbano. Você pega, por exemplo, hoje o centro de São Paulo, a gente tem um baita problema para conseguir revitalizar o centro. Tem muito imóvel da prefeitura subutilizado, e talvez essa seja uma alternativa para a gente criar mais uma possibilidade. Não estou falando que esse vai ser o novo modelo de creche, não tenho nenhuma pretensão de fazer isso, mas pelo menos dar mais essa alternativa talvez seja um caminho interessante para as mães que trabalham no centro e não conseguem esquematizar ao longo do seu dia, deixar os filhos na creche e trabalhar para voltar tarde e, enfim, a creche não está mais não bater com os horários de trabalho da mãe, né? Então acho que por aí a gente consegue pelo menos atacar o mais básico. A nossa agenda também, quero ressaltar isso para finalizar, a gente não tem pretensão de requintar muito e trazer ideias mirabolantes. Não, eu acho que São Paulo ainda peca muito em fazer o básico. São Paulo peca ainda em ter o centro financeiro mais rico do país cheirando a esgoto, porque não trata esgoto, porque parte dos esgotos das periferias despejam diretamente nas marginais. Então, quer dizer, eu acho que a nossa agenda calcada em competitividade se foca principalmente no arroz e feijão que não está sendo feito, né? Então vamos tentar fazer isso de modo sistemático, mais profissionalizado, com análise de políticas públicas muito mais baseadas em dados e evidências do que achismos. Muito bom. Eu gostei muito da sua apresentação. E antes de passar as perguntas, eu só faço uma pergunta assim.
A política é o jogo da composição, né? Então, assim, você mesmo falou, né, de buscar, né, a presidência da comissão, né, de competitividade para São Paulo, né? Então, assim, como é que você enxerga, só rapidamente, 2 palavras, né? Vai entrar, vamos dizer, você está eleito amanhã, você vai ter que fazer composição, né? Vai ter que ceder ali para o vereador, né? Como é que você vê rapidamente, né, né, você acompanhou o Point todo esse tempo, está acompanhando, né? Como é que você vê essa área das composições, para depois a gente passar, então, em seguida, para as perguntas dos outros amigos? Cícero, eu vou trazer 2 elementos. Primeiro, com o Vinícius. O Vinícius, eu nunca vi ele ceder em nenhum princípio nosso. Eu nunca vi ele abrir mão da defesa de algum dos nossos princípios, dos nossos valores. O que ele sempre tentou é achar os 80% comuns que unem as pessoas para tentar avançar no projeto. Então, vamos falar especialmente do marco legal das startups, que ele conseguiu construir acordo com todos os partidos, indo naquilo que é consenso. Até mesmo partidos de esquerda concordam que, poxa, faz mal a burocracia para o país, né? Até para os trabalhadores. Então, primeiro, acho que buscar sempre o comum que une para depois se focalizar naquilo que é mais antagonista. E segundo, e esse é um ensinamento do Melão, muitas vezes o mais importante não é ceder ou fazer o troca-troca, não. É cumprir acordos claros. E aí, eu vou dar o exemplo de votações. Quando no colégio de líderes, quando num posicionamento, você fala que vai votar contra, mas não vai obstruir, você é respeitado pelo autor do projeto de lei. Porque ele sabe que você tem um posicionamento, você precisa votar contra, mas você não vai obstruir o projeto dele. Claro que tem pautas que são inegociáveis para a gente, por exemplo, aumento de imposto. Se alguma vez for pautado aumento de imposto, nós vamos votar contra, nós vamos obstruir, nós vamos até o final. Tem coisas que já são valores que, assim, instituir o Dia Nacional do Combate a, sei lá, algumas pautas identitárias da esquerda. Pô, a gente é contra, mas vale a pena obstruir? E só de ter esse posicionamento e firmar com os líderes, olha, isso eu vou votar contra, isso eu vou obstruir. E por clareza e transparência no posicionamento, o pessoal já te respeita, já cumpre os acordos com você. Aqui eu vou votar a favor por isso, isso, isso. Aqui eu vou votar contra, e não tem problema votar contra. Os caras entendem que cada um tem o seu eleitorado, que cada um precisa prestar contas. O problema é não cumprir os acordos. É falar que vai votar, a favor e no final votar contra. Falar que vai votar contra e no final obstruir, micar o projeto do outro. Então, acho que eu uniria esses 2 aprendizados. Muito bom. Então, amigos, está aberto aqui o ambiente para Claudinho. Perguntas. Bom, é Cláudio Montoro Pulizzi. Tudo bem, André Bolini? Tudo bom, Cláudio? Boa noite. Amassando barro, hein? Exatamente. É isso aí. Ó, eu tinha algumas perguntas assim também para fazer com relação ao partido, principalmente. Porque já aconteceu também na própria eleição do Point que recebia cumprimento dos eleitores ou de colegas pela eleição e também pelo aumento que ele teria no salário, que já tinha, antes mesmo dele assumir, já tinham programado lá um aumento. E ele fez uma campanha aí forte e tal, mas eu acho que ele não deve ter, porque o salário é depositado, não tem como você voltar atrás, ele abriu mão e jogou, não quero, então, aluguel de apartamentos funcionais, enfim, criou um rol de coisas que seria mais ou menos até superior ao valor do aumento. Agora, acompanhando também na sua rede, né, diz que o Partido Novo comunicou ao TSE a renúncia de 36 milhões no fundo eleitoral de 2020. Né?
e informou que os recursos poderão ser utilizados em benefício de toda a população. De que forma esses recursos poderão ser direcionados para a saúde, educação e segurança, se eles estão empenhados para uma finalidade específica no Tribunal Superior Eleitoral? Essa foi a dúvida que eu entendi, porque, vamos dizer, até fiquei pensando, puxa vida, era melhor aceitar o recurso e depois publicamente falar, olha, esse dinheiro eu vou direcionar para isso e para aquilo. Aí daria. Não sei se, na maneira que foi feito, ele consegue alcançar. Então, se você pudesse até contar um pouquinho para a gente, estaria legal. Perfeito. Cláudio, isso é um imbróglio jurídico que desde o começo o Novo está enfrentando. Você não pode, em hipótese nenhuma, aceitar o fundo partidário, o fundo eleitoral, e depois destinar isso para, por exemplo, entidades de educação ou saúde. O partido não pode... Aí é um crime de desvio de finalidade, né? Você pegar fundo que deve ser usado para campanha ou para manutenção de estrutura partidária e destinar para uma Santa Casa, por exemplo. Então, isso não podia nunca ser feito. O que a gente lutou e conseguiu é pela possibilidade de devolver para o Tesouro. Então, esse recurso agora deixa de ser do TSE, deixa de pertencer ao âmbito eleitoral e político partidário e volta direto para o Tesouro. E aí ele pode ser carimbado conforme o governo quiser e conforme as secretarias quiserem, os ministérios quiserem. Aqui, por exemplo, a gente pode fazer o seguinte: eu assinei o termo de compromisso para abrir mão de metade dos assessores, carro oficial, todas as regalias que acompanham o mandato do vereador. O que eu posso fazer é pedir para o presidente da Câmara que essa economia de mandato, quando no final do ano ele for devolver para a Secretaria da Fazenda, ele peça por ofício para destinar para a saúde, ou para a educação, ou para aquilo. Então, a volta do dinheiro, seja do fundo partidário ou das economias de mandato, se ela voltar para a Fazenda, o que a gente precisa garantir é sempre um acordo político por ofício, por documental, para garantir que aquele retorno vai para uma área que a gente julga prioritária: saúde, segurança ou educação. Né? Mas é possível, sim, retornar só obedecendo isso. Tem que voltar para a Fazenda. Muito obrigado, André. Imagina, Cláudio, qualquer outra dúvida aí? Paulo. Diga, João. Não, é para o Paulo fazer aí a pergunta. Está fechado, Paulo. O Camis. Boa noite, André. Obrigado por estar aqui conosco. Paulo Camis. Boa noite, tá? Paulo. André, nós moradores de São Paulo aqui temos a grande preocupação dos aumentos do nosso IPTU. E eu diria que uma outra preocupação é a situação da Cracolândia. Se você puder falar um pouco sobre o ponto de vista do Novo com relação a esses dois temas, eu te agradeço. Perfeito, Paulo. Bom, primeiro sobre o IPTU. Eu acho que o principal hoje é falar de alguns critérios de aumento do IPTU. Você viu que teve gente que o aumento veio de 200% a 300% na guia desse ano, o que me parece totalmente inaceitável. Quer dizer, em termos de planejamento tributário, segurança jurídica do cidadão e do contribuinte, um aumento desse nível não condiz em nada com o espírito do nosso arcabouço constitucional. Você precisa de um mínimo de segurança. Cortou o som, André. Cortou, André. Aí. Eu gosto muito da iniciativa do IPTU Justo. É o seguinte, pessoal, falar em redução esse ano, falar em redução de impostos em ano de bombas fiscais, eu acho que é simplesmente fantasioso. Mas, pelo menos, colocar alguns critérios de aumento é o razoável para você ter previsibilidade nas normas. Então, por exemplo, aumentar mais do que 10% ao ano talvez seja uma regra que convém sobre os tributos públicos, né? Sobre os tributos municipais.
Eu acho que é esse espírito de legislação que a gente precisa ter sobre o IPTU e que não tem. Alguns critérios de transparência. Quais são os critérios que entram no valor de cálculo do IPTU? Você, até pouco tempo, tem alguns funcionários da prefeitura relatando que a prefeitura joga propositalmente o IPTU num valor totalmente acima do que seria o justo calculado, para que as pessoas, quem contestar vai ser a minoria, quem pagar vai ser uma maioria ali que, enfim, acaba pagando para não ter dor de cabeça, e no final a prefeitura consegue arrecadar mais de uma forma totalmente legal. Então, legislação nesse sentido eu acho que é muito mais proveitoso. Sobre a Cracolândia, qual que é o diagnóstico? Eu vejo o seguinte, você tem o dependente químico, o mendigo que está em situação, o morador de rua, ele não brota no centro. Via de regra, ele vem das periferias. E aí não consegue pagar, não tem R$8 para pagar a passagem de volta. Enfim, ele fica no centro. Até porque os equipamentos sociais de atendimento, via de regra, se concentram no centro. O que eu acho que a gente tem que fazer para resolver a Cracolândia é garantir equipamentos sociais lá na periferia, onde essa pessoa tem os laços econômicos, os laços afetivos, familiares firmados. É lá na periferia. Então, sempre que possível, evitar que uma pessoa, por falta de atendimento onde ela mora, venha para o centro e às vezes não consegue pagar o dinheiro da condução e vai ficando no centro, vai ficando na rua e vai, enfim, aí entra no mundo da droga. Então é tentar trabalhar sempre junto à família, sempre aos laços religiosos das pessoas, onde elas moram, onde elas ficam. O equipamento social tem que estar lá e não concentrar tudo no centro para você ter aquele movimento, né, de toda a periferia vindo para o centro buscando esse atendimento que não encontra perto de casa. Legal. Obrigado. João? Valeu, Paulo. Bom, primeiro, André, obrigado por participar aqui conosco. Tá? Eu tenho uma pergunta que é sobre o TCM. Você falou da ideia da extinção do TCM. Só que o TCM ele tem certos poderes de veto, de aprovação. Como com os auditores externos, esses poderes ficariam com quem? Essa é uma parte da pergunta. A segunda parte da pergunta, eu sempre cobro aqui no grupo, porque a gente sempre tem a dificuldade, depois do nosso candidato eleito, é a cobrança ou o acompanhamento de trajetória desse candidato. Como você pretende, depois, se for eleito, manter o teu grupo bem informado? Perfeito. João, então vamos para a primeira pergunta. Acho que poder de... A primeira compreensão do TCM é que hoje o TCM serve ao Poder Legislativo. Né? Ele serve à Câmara de Vereadores para conferir pareceres técnicos para os vereadores poderem votar e aprovar ou não o orçamento, enfim, aprovar ou não contratos e projetos de parcerias. O que eu vejo, o contrato com auditoria privada deve ser igualmente rígido e ter ainda que não tenha o poder de veto, deve ter a possibilidade expressa de recomendação de veto para os vereadores. Porque, no final das contas, o TCM serve à Câmara de Vereadores. Ele é um braço da Câmara de Vereadores, inclusive orçamentário. O orçamento do TCM está incluso no orçamento da Câmara. Então, acho que é isso. Trazer, e aí o contrato para esse tipo de auditoria tem que ser severo. É um negócio que não pode admitir, não pode admitir erro, não pode admitir brecha para ineficiência, enfim, ineficácia do julgamento de contas, né? Eu acho que só de você já colocar, por exemplo, você coloca a Price para julgar as contas da prefeitura, só os mecanismos de mercado dela já ter medo de ter uma reputação a zelar já é um forte incentivo para não fazer as coisas do jeito errado. Mas eu acho que a gente precisa ir além. Então, eu colocaria contrato com cláusulas realmente draconianas, né? Sem perdão para o erro. Falando agora de como manter contato.
João, eu estava, antes mesmo de começar o call, vindo para cá, falando de um vereador de BH, que é muito exemplo para mim, que é o Gabriel Azevedo. Ele faz reunião externa toda semana. Ele vai com os eleitores, ele tem um aplicativo para fazer a interface com os eleitores, seja de reclamação, seja de sugestões, seja pedidos de reunião. Onde as pessoas estão e onde as pessoas chamam, ele vai. Isso é um espírito que eu vou te falar, eu vou pegar até o Santinho para você ver. Eu fiz questão de, no Santinho, deixar meu WhatsApp já disponibilizado para as pessoas. Eu acho que político tem que estar conectado com o cidadão. Essa é a premissa básica. Isso não é promessa de campanha. Cara, eu acho que isso é uma coisa que tem que estar exercício desde o primeiro dia de campanha. Então, foi um negócio que está no DNA. Está no DNA porque eu também trabalhei com um deputado que sempre foi assim. Então, prestar contas por todas as redes sociais, por WhatsApp, e fazer reunião com as pessoas, prestar conta de mandato, enviar relatório bimestral e mensal de mandato, fazer a avaliação por NPS do mandato, que é um negócio que, poxa, eu aprendi em Brasília e quero trazer para cá. O aprendizado de Brasília é para a gente incrementar aqui na Câmara Municipal. E eu acho que a possibilidade do vereador estar muito mais próximo das pessoas do que um deputado é também a possibilidade de literalmente, vai na casa das pessoas, tomar um café, entender, uma ideia legal de projeto, uma licença, às vezes, que a prefeitura exige, que não faz sentido, e só o comerciante que lida com determinado setor sabe, porque, enfim, o vereador não tem como saber tudo, não tenho a pretensão de tirar da minha cabeça tudo que a cidade precisa. Então, está no DNA do mandato um pouco isso de estar sempre conectado com as pessoas, tanto para sobreviver em termos de sustento, do que a gente vai pautar. É o que está dando problema. São os trâmites burocráticos que mais incomodam as pessoas, e para isso eu preciso ouvir as pessoas. Como que eu vou prestar contas? Além de transparência em redes sociais, é isso aqui, fazer zoom com a galera. Olha como que está indo a campanha, arrecadei tanto, gastei com tanto, enfim, fizemos isso. Eu acho que é por aí, isso está bem no DNA da campanha. Muito bom. Okay, Omar obrigado. agora quer fazer uma pergunta. Eu posso só complementar essa do João que ela fez para o André? Sem dúvida. Porque eu não entendi direito, por exemplo, quando você faz a extinção do TCM, e você coloca a Pricewaterhouse, por exemplo, que seria um auditor externo, ele vai olhar apenas as evidências, né? As evidências dos fatos, tal, e vai, evidentemente, fazer o parecer dele final, que alguém vai julgar. Então, quem julgava é o próprio TCM. Quem que passaria, então, a fazer essas questões? Eu fiquei em dúvida com relação a isso só. Perfeito, Cláudio. São os vereadores. Porque hoje o problema é você não tem accountability dos conselheiros do TCM. Querendo ou não, são cargos indicados, são cargos extremamente politizados e eles não respondem de nenhuma forma pelas decisões tomadas. O vereador, a gente até pode falar, cara, não confio na Câmara de Vereadores. Tá, mas de alguma forma eles respondem pelos atos. Eles têm um nível de accountability, seja nas urnas, seja perante a justiça, seja perante os próprios pares, né, de colegas, quando for tomar uma decisão de se explicar no parlamento e na tribuna. Mas eu acho que o principal é mudar e trazer accountability para quem vai decidir e julgar as contas. Ótimo. Passamos agora, o Omar, quer fazer uma pergunta? Eu quero, André, boa noite. Muito obrigado pela sua disponibilidade hoje para conversar conosco. Meu nome é Omar Jundi. Eu sou um entusiasta da sua agenda, a agenda que você nos apresentou. Teve alguns pontos aqui que eu acho muito bons, como o teto de gastos, porque o teto de gastos ele organiza as contas, e mais do que tudo, ele organiza as contas. Todo mundo passa a enxergar melhor o orçamento.
A liberdade econômica eu achei espetacular também. Esse é um tema de agenda permanente da cidade. O saneamento é um negócio que nós acompanhamos isso de perto pela convivência, inclusive das comunidades, que nós vemos essa situação de deficiência de saneamento que nós temos. E a regularização fundiária também, eu acho que ela passa pela organização, inclusive, do centro de São Paulo, que tem uma série de prédios abandonados por conta de heranças, de pessoas que não conseguem pagar o IPTU, os impostos, os prédios vão sendo abandonados e invadidos e se tornam centros de distribuição de drogas, milícias, enfim, toda a situação que nós conhecemos muito bem. Eu vejo isso como uma agenda de médio e longo prazo. Nós temos uma agenda de curto prazo. A agenda de curto prazo ela passa necessariamente pela situação de creches, escolas e os craqueiros que estão espalhados pela cidade. Eu queria entender ou ouvir de você qual é o seu plano em relação a essas duas situações, porque a construção de creche e a construção de escola não é suficiente. Nós temos uma situação de busca dos profissionais que vão administrar essas escolas e as creches. Nós temos uma situação de deficiência de profissionais. Então, quando se fala em educação, eu acho que nós temos que partir para o profissional que cuida da educação para poder focar numa situação onde você multiplica um profissional desses com 30 crianças dentro da mesma sala. Ele tem que estar treinado, ele tem que estar melhorando e tudo mais. Então, temos uma situação de recursos humanos aqui na questão de escolas. E na questão dos craqueiros, nós temos 20 mil craqueiros, 20 mil sem teto em São Paulo. Isso é uma cidade. Nós precisamos tomar conta disso, porque é uma situação muito dramática. Não podemos discutir isso como uma situação de quem deseja estar na rua ou deixa de desejar estar na rua. Tem que ter uma política de eixo para nós seguirmos no resgate desse pessoal, porque não é possível multiplicar isso da forma que está se multiplicando. Eu queria ouvir um pouco de você sobre esses dois temas, a questão dos profissionais de escola e creches e a questão dos craqueiros, que você acabou de responder para o Paulo. Perfeito, Omar. Acho que a pandemia acabou trazendo uma oportunidade de reflexão. Você vê muita gente falando o seguinte: putz, a gente precisa voltar logo às aulas porque o nível de desigualdade dos alunos da rede privada com os alunos da rede pública só tende a subir. Ou seja, aqui está um reconhecimento implícito de que a gente pode aprender muito com a rede privada. Então, eu gosto muito do modelo de escolas conveniadas com escolas públicas conveniadas com escolas privadas, até mesmo acho que pensar em charter school, com um pouco mais de governança, lei de governança para as escolas. Aí eu acabo puxando um pouco para essas leis de governança e criação de marcos legais, porque é aqui a competência do vereador, né? A execução de programas, etc., depende muito mais do prefeito, mas essa parte de criar o ambiente propício cabe ao vereador. Então, vamos possibilitar parceria de escola privada com escola pública, com benefício em troca para a escola privada, para ter um incentivo da escola privada ajudar a subir o nível da escola pública. Acho que o recurso do EAD hoje é o que permite que o melhor professor de geografia do Brasil possa dar aula para todos os professores de geografia que vão formar as nossas crianças. Então, o EAD, querendo ou não, possibilitou a gente dar escala para o melhor docente. Então, e aí, falando de formar profissionais da educação, eu acho que esse talvez seja o recurso mais precioso que a gente possa ter, que é pegar a melhor mente e dar escala para ela formar os professores do país. A gente teve pela primeira vez essa janela de oportunidade. Então, acho que é por aí que a gente pode caminhar para a formação de profissionais da educação. Começar, claro, isso daí leva um tempo de você metrificar quem são os melhores educadores, quem são os melhores gestores das escolas públicas, e a partir disso dar escala e dar voz para esses caras por meio do EAD.
por meio da tecnologia. Eu acho que essa é a grande sacada de tecnologia na educação. É levar para todos os alunos da cidade a melhor aula do melhor professor de geografia. Em segundo ponto, com relação a Cracolândia, o que a gente pode fazer de imediato? Tem um programa que foi descontinuado, que era de empregos para o pessoal em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, de vício. É o seguinte, cara, eu não tenho pretensão nenhuma de que esse cara vai se recolocar em escritórios. Não. Mas, às vezes, um começo de emprego, de vida profissional, numa rede de fast food, numa rede, enfim, em grandes redes, que, às vezes, tem a oferta de vagas de emprego menos qualificadas, com a prefeitura pode ser muito interessante. Então, por exemplo, tinha um programa que era o Trabalho Novo. O McDonald's foi parceiro e gerou mais de 3 mil empregos, pegando gente em situação de rua, colocando o pessoal como atendente, limpador de mesa, limpador de chão. Óbvio, a gente quer... Esse não é o melhor, não é a melhor das profissões possíveis, mas é pelo menos a reinserção dessa pessoa no mercado, é a reinserção da vida mais disciplinada, de uma vida mais saudável, enfim, acompanhamento psicológico. Eu acho que é por aí para olhar no curto prazo. No longo prazo, acho que a resposta de equipamentos sociais talvez seja a mais estruturada, né, para o médio e longo prazo. Muito obrigado, André. Valeu, Omar. O Alex agora quer fazer uma pergunta, André? Está fechado Alex. o teu microfone. André, muito obrigado aí pela sua participação. Eu gostaria até de comentar que o Paulo Zótolo, que é um amigo nosso do CLP, ele tentou entrar, ele está num voo vindo de Nova York para aqui, para Miami, e não conseguiu entrar aí para também prestigiar a sua palestra. Eu gostaria de fazer um comentário, já que você falou de PTU, aumento de 10% e tal, gostaria de dar um exemplo básico aqui de Miami. Todo ano, a prefeitura manda para a gente, proprietários, o quanto vai ser o imposto predial. Tá? E você pode telefonar ou mandar de volta o documento que eles mandaram, questionando por que aquele imposto está naquele valor. E vou te dar um exemplo. Minha parceira, ano passado, comprou um apartamento em Key Biscayne, né? E um morador desse conjunto de apartamento, desse condomínio, telefonou para a cidade e falou: olha, vocês estão cobrando o meu apartamento tanto de imposto, mas minha amiga que comprou um apartamento, o imposto dela é mais barato. Por quê? Os impostos aqui, claro que eles olham todas a parte de educação, quanto tem que pagar para a educação, para todos os itens, mas o imposto é em função do valor do apartamento. E esse nosso amigo teve um desconto no imposto dele, entendeu? O imposto é baseado no valor do imóvel. Então, eles olham por quanto foi vendido o imóvel naquele conjunto de apartamento, entendeu? E aí seu imposto abaixa. Então, só uma experiência aí para você, entendeu? Um comentário meu, ok, André? Perfeito, Alex. Eu acho que isso que você falou, e para mim é para isso que serve uma comissão de relações exteriores na Câmara de Vereadores. Não é para trazer palestra de professor para falar como o RI é legal. Não, é para a gente pegar casos dos municípios mais diversos do resto do mundo e falar, opa, será que a gente não pode fazer melhor do que a gente está fazendo hoje e aprender com esses caras? Eu acho que esse é o espírito da coisa e está bem em linha com que... Cara, vamos trazer ideia. Pelo menos para validar o que a gente já faz hoje. Será que, de repente, a gente está acertando bastante? Vamos validar. Vamos pesquisar isso ao redor do mundo e ver se a gente está, de fato... Aqui no Brasil parece que sempre assim, a gente gosta de ser diferente. Né? O resto do mundo.
tem um sistema previdenciário ali em linha com o nível de envelhecimento da população. Não, aqui a gente está gastando muito ainda com pouco idoso. Pô, será que é o resto do mundo que está errado e só a gente está certo? Eu gosto de questionar esse tipo de coisa e acho que essa contribuição foi bem legal nessa linha. Bom, a palavra está aberta para mais alguma Posso fazer pergunta? Vamos lá, Cláudio. André, eu recebi na minha casa, da prefeitura, uma informação que, desde o dia 21 de outubro, foi ontem, né? Está aberta aí a primeira parte da consulta pública para a coleta de sugestões sobre temas relacionados aos ODS, né? Que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né? E isso aqui faz parte da Agenda 2030, né? Que foi justamente criado pela ONU e que serão implantadas na cidade de São Paulo, com certeza, né? Eu fiquei feliz da vida de receber isso e já entender. Claro que, apesar de isso já deveria estar em pauta há muitos anos, né? Inclusive nos próprios documentos que na sua rede social aparece, que são mais de 100 milhões de pessoas que ainda não têm acesso ao esgoto, 35 milhões sem água potável, enfim. O seu mandato vai de 2021 a 2024, ou seja, você tem 40% desse tempo que vai estar sobre a sua mão, né, vamos dizer, condições de, como legislador, contribuir. Você já leu esse documento? Você já viu os 17 objetivos? Isso faz parte da sua... Porque sim, água limpa e saneamento, sim. Erradicação da pobreza também, fome zero, tal, mas tem muitos itens aí. O que você pretende fazer com esse material que eu acho super importante aí para a gente chegar a esse saneamento que a gente quer, né? Cláudio, eu acho que está bem em linha com o que a gente pretende. Todos os relatórios do Banco Mundial e ONU, enfim, eu acho que tem muita gente Eu olho especialmente para o Banco Mundial, tá? Principalmente o Índice de Liberdade Econômica e o Doing Business, né? Eu acho que é o principal índice, o principal relatório externo que eu olho. E o IDH, né? Exatamente. A Agenda 2030, eu acho que tem ali alguns detalhes de promoção de políticas identitárias, etc., que eu acho que é detalhe, assim, não é tão relevante, mas a parte de fundamentais, a parte de essentials, né? Água e esgoto está bem em linha com o que a gente está trazendo. Como eu te disse, a ideia do mandato, e obviamente eu tenho que ter a humildade de aceitar que eu não tenho também todo o poder que eu gostaria de ter para mudar o quadro de saneamento básico na cidade. Eu tenho ciência de que durante 4 anos, talvez, a gente vai levar 2 para conseguir articular e aprovar a regulamentação do marco de saneamento aqui na cidade. Então, já pode considerar aí que 20% dessa década a gente não vai ter nem o efeito de legislação municipal para valer no município, né? Quer dizer, um fomento municipal ao investimento em saneamento. E o outro ponto é reconhecer que a gente está tentando criar um ambiente propício. Isso não quer dizer que logo de cara já vai vir um investimento em água e esgoto, que os mais de 40% de esgoto não tratados na cidade vão reduzir de uma hora para outra. Mas pelo menos criar a pretensão de que a gente está alinhado com as diretrizes dessa agenda. Talvez não para cumprir ao longo dessa década, eu acho pouco provável, mas a meta está bem alinhada. André, nós estamos aqui com o Paulo Zótolo, que entra e sai, como o Alex falou aqui, estava voando de Connecticut ou de Nova York para Miami, e não sei se você já teve a oportunidade de participar de Personalidades em Foco, já ouviu falar?
O Cícero, acabei de falar com ele no telefone, ele está com entre e sai, ele não vai conseguir fazer a pergunta aí, tá? Tá. Ele que trouxe para nós nós trouxemos o Caio, né? Nos brindou com a apresentação do Vinícius Forte, né? E em seguida o Paulo Zotto trouxe o Luiz Felipe Dávila, né? O presidente porque hoje o Paulo Zotto é o CEO do CLP. Internacional. Tá? Perfeito. Então, ele trouxe o Luiz Felipe Dávila, né? E ele apareceu também na nossa reunião, e como ele estava entrando e saindo, eu ia aproveitar a presença dele para também fazer alguma colocação para você, alguma pergunta ou algum questionamento, né? Vamos ver se ele consegue entrar. Enquanto isso, eu gostaria que o Caio fizesse uma pergunta nessa sequência, por favor. André, em primeiro lugar, também gostaria de agradecer sua presença, a atenção que você está dispensando aqui ao nosso grupo. E a minha pergunta prende-se a operações urbanas, operações interligadas. Eu participei desde o início das operações interligadas, depois operações urbanas, foi até objeto de uma dissertação de mestrado que fiz sobre a operação urbana Faria Lima. Depois disso, a prefeitura mudou a formulação e execução das políticas urbanas de mudança de tecido urbano e começou a dificultar sobremaneira essas operações. Foi criada uma operação urbana na Cracolândia. O ganho da prefeitura, a volúpia da prefeitura de querer ganhar tanto, afugentou o empresariado de lá. Hoje a Cracolândia é o que é, porque a operação urbana lá não deu certo. A prefeitura queria ganhar mais do que o empresário. Como é que você pensa disso? Desculpe, o que é que você pensa disso? Perfeito, Caio. Eu acho que... Bom, falar especialmente do centro, que eu acho que é um caso muito emblemático. Você vê que o centro... Eu acho que você tem uma linha de problemas complexos que, obviamente, às vezes a operação da prefeitura é só uma resultante, é só a pontinha do iceberg que a gente vê. Então, pegar no caso do centro, você pega a degradação do centro, eu acho que a raiz, eu gosto de entender a partir do incêndio do Joelma, né? A partir do incêndio do Joelma, você tem uma série de regulações e padrões de segurança que não conversam mais com a estrutura de prédios do centro. Isso é a estrutura mais antiga, que exigem um modelo de infraestrutura tão diferente que vale a pena, às vezes, abandonar o prédio do que refazer toda a estrutura. E, a partir daí, você tem uma degradação que vai se acumulando, e você tem a operação da prefeitura de forma, eu não diria que equivocada, mas ela não ataca a raiz do problema. Então, o que eu vejo é que, assim, a gente está tentando trazer algumas propostas que não conversam com... Quer dizer, que às vezes não são de imediato, mas tentam ir lá na raiz que começou o problema. Se a degradação de todo o ambiente de centro, que resulta hoje em algumas operações fracassadas da prefeitura, estão ligadas a um excesso de normas que não conversam com a realidade, talvez o que a gente possa começar a discutir seja esse tipo de normas. Não sei se eu consegui eu colocaria responder sua... Até como sugestão. A Brigadeiro Faria Lima, nós tínhamos na área de influência uma favela, ali na ponte da Cidade Jardim, tinha uma favela. Ela foi removida de lá. Foram criadas habitações de interesse social. A avenida hoje ficou maravilhosa. É óbvio que quem tinha terreno lá ganhou uma mais-valia pela valorização desse terreno, mas é o que a municipalidade quer, por sobre essa mais-valia incide o IPTU sobre um valor maior. Agora, só que eles começaram... Eu participei também da Operação Urbana Água Branca.
também foi um sucesso, está se desenvolvendo agora, tá certo? Com vários prédios, vários projetos, eu participei lá. Agora, na Cracolândia, as dificuldades impostas pelo município foram de tal monta que houve um desinteresse pelo negócio, pela iniciativa privada. Eu acho que o poder público precisa olhar que se o privado não ganhar, não vai ter negócio. Perfeito. Perfeito. Uma coisa que a gente fala bastante, cara, às vezes, a função, às vezes, do governo não é executar a obra, mas é criar o selo de qualidade e segurança jurídica de que o projeto sai. Exatamente. Iniciativa privada, colocar o dinheiro que aquele reconhecimento de projeto está institucionalizado, que a prefeitura endossa e coloca a sua credibilidade e suas instituições reconhecendo aquilo, para você garantir o mínimo de segurança jurídica para o privado. Isso não tem dúvida, acho que está bem no espírito do projeto. Ok. Obrigado, André. Alex? André, eu queria dar um parabéns para você. Você é um rapaz de 25 anos, o conhecimento que você tem, tudo que você está fazendo, tá? De novo, agora eu vou falar como engenheiro, tá? Eu acho o seguinte, prédios, eles têm uma idade de vida, né? Então, realmente, eu acho que a Prefeitura de São Paulo deveria pensar em como revitalizar esse centro de São Paulo, tá? Realmente, a gente vê aqui, eu estou dando um pouco de experiência de um outro mundo diferente, tá? A gente vê aqui nos Estados Unidos, chega um momento, um prédio derruba. Aqui em Miami Beach está acontecendo isso, tem até uma empresa brasileira, empreendedor em brasileiro. O ano passado, simplesmente pegou um prédio velho, derrubou e está construindo um prédio novo, vendendo penthouse por 40 milhões de dólares, entendeu? E apartamentos por 4, 5 milhões de dólares. Então, eu acho que talvez um pensamento seria a prefeitura pensar em como revitalizar esse centro de São Paulo e dar incentivo a esses empreendedores de fazerem isso, porque senão não vai ter jeito. Você falou aí no seu comentário sobre a regulação, o regulamento, tal, não sei o que lá. Infelizmente, eu, por exemplo, participo num condomínio onde eu sou do board e nós estamos fazendo agora, o prédio está fazendo 40 anos e tem toda uma regulamentação para esse prédio com 40 anos. Nós vamos ter que colocar sprinklers para incêndio, vamos ter que colocar alto-falante em todo o apartamento, porque se tiver um incêndio, você está dormindo, todo o quarto vai ter que ter um alto-falante e vai ter um alarme falando fire, 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 entendeu? Então, um pouco da minha experiência é realmente a legislação, como você falou aí do Joelma, que eu estava presente naquela data, pessoas pulando do prédio, tem que ter uma regulamentação muito firme. André, não abra mão disso, ok? Agora, o que a gente tem que fazer é dar condições para o empresário poder ter benefícios para fazer aquele developer e vender apartamentos caros para o que quer que seja no centro de São Paulo. Eu lembro na época que foi feito aquele planejamento do viaduto do Chá, tudo subterrâneo ali, foi uma mudança drástica em São Paulo, no centro de São Paulo. Então, estou tentando passar um pouco de experiência para você. Você é uma pessoa excelente, jovem, estamos impressionados com a sua maneira de conhecimento e de trabalho e o que você está querendo trazer para São Paulo. Parabéns. Alex, antes de mais nada, quero te agradecer pelas palavras generosas aí. Acho que, falando um pouquinho de centro, o que você falou, a gente precisa de regulações de segurança que façam sentido, padrões de segurança que façam sentido. Então, às vezes, por exemplo, você vê que escada de incêndio externa, que era algo, às vezes, muito comum em prédios mais antigos, hoje a regulação já impede esse tipo de coisa. Será que a gente não pode flexibilizar isso para prédios mais antigos? Acho que estrutura de sprinkler,
alarme de incêndio, são coisas inegociáveis. Agora, às vezes, elementos da estrutura que implicam em mudar todo o prédio, ou às vezes inutilizar esse prédio, talvez seja o caso da gente analisar muito mais personalizado, pegar o distrito do centro, reconhecer que lá tem prédio antigo que não consegue se adequar a isso, ou implodir e construir novos, ou então adequar distritos da cidade a uma legislação mais flexível. Agora, falando especificamente, por que a gente não consegue, às vezes, implodir um prédio e subir outro mais facilmente? Tem um mecanismo na cidade que eu vejo que é muito entrave para isso. A outorga onerosa hoje, pelo fato de se exigir o pagamento à vista do empreendimento, uma bala só, antes do empreendimento ser erguido, eu acho que é um negócio que não faz muito sentido na minha cabeça. Vale muito mais pensar o pagamento da outorga conforme o fluxo de caixa de um empreendimento do que uma licença à vista que você paga para poder erguer o negócio. Até porque, se você exige toda essa bala logo no começo do empreendimento, sem sequer o negócio ter sido vendido, ou, enfim, começar a ir a mercado, você exige um nível de despesa financeira e contração de empréstimo para a construtora poder começar as obras que encarece muito, encarece a moradia, encarece todo o processo de modernização da nossa estrutura imobiliária. Então, obviamente, eu acho que são vários fatores que vão se acumulando, né? Não acredito em uma bala de prata. Não acho que seja a regulação de segurança que é o problema do centro de São Paulo. Não acho que seja a outorga, mas são esses vários fatores. O abuso de fiscais sobre comércio, sobre pequeno comércio, sobre bares e restaurantes, que, de repente, deixa de incentivar o empreendedorismo aqui na área do centro. Há restrições de zoneamento, às vezes, que restringem o uso do imóvel. Então, assim, eu acho que são vários fatores que vão convergendo e vão criando uma situação do centro onde todos os outros centros de Lisboa, até mesmo cidades vizinhas, aqui, Buenos Aires, Londres, Paris, todos os centros históricos são os pontos mais nobres, são os pontos onde flui o turismo. E aqui não, né? Então, acho que são esses vários fatores que explicam. André, só para pontuar, você adequar, quem sabe, ao seu discurso, a outorga onerosa, ela é permitida pagar até 10 vezes. Não resolve o problema. O certo é o que você falou, ao longo do empreendimento. Mas a prefeitura permite o pagamento até em 10 vezes. Tá? Perfeito. Só um pequeno comentário, né? O movimento Reviva São Paulo já tem mais ou menos uns 15 anos, né? Já se avançou muito, né? Eu sei porque eu frequento o centro, nosso sindicato, nossa associação é lá na Praça Dom José Gaspar, né? Muita coisa já foi feita, então a gente tem que reconhecer isso também. E dentro do que você está falando da revitalização também de outras áreas, você tem uma disputa, uma queda de braço muito grande em termos de grandes interesses, né? De zoneamento, né? Mudar para cá, você tem uma rua que de um lado pode fazer prédio, do outro lado é Zona 1. Claro que a turma de Zona 1 que está vivendo lá, que herdou a casa da família, tudo mais, está louca para mudar aquele zoneamento para poder fazer prédio, porque vai multiplicar por 5 o valor daquele terreno. Então, isso aí nós temos que também levar em conta, só para dar mais uma parte, né? Mas o Cláudio quer fazer mais uma pergunta, por favor. Microfone, cara. Agora tá. Então, André, agora voltando para o Partido Novo, o Partido Novo ele acredita que as campanhas políticas elas devem ser financiadas voluntariamente e por aqueles que acreditam, né, no partido e também nos candidatos. A sua campanha ela já arrecadou lá no Vaquinha Online R$25 mil. E, quem sabe, até mais daqui para frente, né? Como é que funciona essa vaquinha? Ela existe alguns patamares, até tanto, ou cada um dá
dá o que quer. Eu me refiro a isso, André, porque um dos motivos do fundo partidário era eliminar a corrupção. E a corrupção acontecia exatamente nessa pessoa física e, às vezes, pessoa jurídica, dando recursos e o candidato ficava atrelado. Como vocês estão partindo para essa inovação, eu acho interessante, eu queria ver só esses mecanismos, porque, às vezes, é até melhor você receber R$100, e se você receber de 2.000 pessoas, são 2.000 votos que você já tem, né? Exatamente. Explicar um pouquinho essa a maneira do novo. E eu queria acrescentar, pegar uma carona na pergunta do Cláudio, né? E assim, vamos trazer para agora, né? Nós estamos aí praticamente há quantos dias da eleição? 24. 24 dias, né? Você está com a contagem regressiva. Eu estou exatamente aqui no contador. Então, assim, vamos ser práticos, né? Porque nós recebemos aqui, outro dia, o André Previato, né? Que tem um instituto que também ajuda a orientar e a preparar candidatos. Não sei se você conhece o André Xará, seu Previato, né? E aí a gente quis abordar como é que a gente poderia fazer para ajudar a eleger um candidato, né? E você chegou aqui dizendo para nós que você está buscando 30.000 votos, né? E naquele momento a gente também fez a pergunta para ele: escuta, quanto precisa para eleger um vereador, né? E ele nos deu uma cifra. E agora o Cláudio está citando, né, que você já recebeu aí de doações, pelo que eu entendi, R$25.000. A cifra que ele nos disse naquele momento era 10 vezes maior que isso, R$250.000, um mínimo você eleger. E dependendo do partido, você está citando que pelo seu partido você precisa de 30.000 votos. Na última você teve praticamente 5.000. E assim, como é que vai acontecer isso, né? O quanto que você já está hoje contando, o quanto você já avançou, né? Eu estou complementando, pegando uma carona aqui para a gente ser prático, porque nós estamos há 24 dias, daqui a gente vai bater um papo, né? Ver se todo mundo gostou e, de repente, a gente já tem um candidato para trabalhar, né? Para ajudar, porque nós somos, né? A gente tem sonhos, né? De colocar gente que ajude a melhorar essa cidade. Eu nasci aqui, vários de nós nascemos aqui, né? Então, vamos lá. Cícero e Cláudio, acho que tem. Eu vou corrigir humildemente, Cláudio. Você chegou a ver a nossa vaquinha online, né? A nossa vaquinha foi a terceira maior do município. A gente já superou mais de R$32.000 arrecadados, que é o que você falou. O importante da vaquinha não é nem o quanto ela vai arrecadar, mas quantas pessoas se mostraram engajadas a ponto de querer doar para a nossa campanha. Por ser a terceira maior do município, isso já mostra que, opa, de todos os partidos, a gente já tem um engajamento que é bala, muito bom. Agora, a nossa arrecadação total está lá, ela está disponível no Divulga Candi, que é o portal hoje de todas as doações que todos os candidatos recebem. A gente já superou a marca dos R$230.000 arrecadados. Tem gente realmente apostando na gente. Só para colocar em perspectiva, hoje nós temos uma vereadora eleita no Partido Novo, né? Ela está em primeiro lugar na arrecadação, nós já estamos logo em segundo. Então, em termos de composição partidária, a nossa colocação, a nossa campanha vai com muito destaque. Em 2016, né, o Cícero comentou, eu fui candidato, tive 5.000 votos com R$2.000. Foi um ROI muito bom. Para a política, o ROI é muito bom. Obviamente, conforme você vai expandindo a campanha, esse ROI decresce, né? Ele vai ficando cada vez mais caro. Mas é um bom indicativo de que o nosso discurso, quer dizer, o nosso projeto político, que já tem uma trajetória, tem um alto nível de engajamento, né? Isso é uma coisa boa para baratear o voto. A métrica de 30.000 votos, por que a gente escolheu todas as nossas balizas para 30.000 votos?
nenhum vereador nunca deixou de ser eleito com mais de 28 mil votos, né? Então, pelo menos com 28 mil, todo mundo entrou. Todo mundo que fez 28 mil entrou. Então, a gente criou essa meta e toda a metrificação para sempre ir no cenário mais conservador possível e mais seguro possível. Agora, com o tanto que a gente já conseguiu arrecadar, a gente já colocou a estrutura base de campanha de pé. Então, estou falando com vocês aqui de uma salinha que está lotada de material. Nós já temos pessoas na rua, cabos eleitorais panfletando, eu mesmo treinando a galera para panfletar e falar em meu nome. Nós já temos impulsionamentos de rede que já estão dando resultado. Então, nossas redes já estão entre as melhores do partido. Você pega alguns outros indicativos, né, de nosso engajamento. A gente já despachou com facilidade aí mais de 400 kits de campanha, né? Inclusive, depois, Cícero, eu queria combinar com você, eu queria mandar um kit para cada um de vocês, um kit com santinho, adesivo, etc. Ou seja, já tem mais de 400 pessoas munidas fazendo campanha de alguma forma, que seja com a família, que seja com amigos, com o nosso material. Foram mais de 120 carros que quiseram adesivar o seu vidro traseiro. Em termos de análise de concorrência, os nossos concorrentes conseguiram, na média, metade disso. Ou seja, a gente tem um engajamento muito bom. Agora, a nossa meta é crescer e ganhar escala. Então, a meta de agora é conseguir acessar redes de pessoas e redes de recursos, para ir cada vez dando mais escala. Eu acho que o projeto se mostrou super viável, né? Não é à toa que a gente conseguiu já bons fundos de arrecadação, mas para crescer, acho que cada real agora faz sempre a diferença nesse incremento marginal, e tem um alto engajamento que mostra um potencial de retorno por real investido muito mais alto. Agora é fazer acontecer. Então, você nessa regra de 3 vai ter 70 mil, 75 mil votos. Bom. Aí você tem a segunda derivada é negativa, né, Cláudio? Bom. Então, nós estamos trabalhando na régua de cálculo. Escala logarítmica. Tá certo. Exatamente. Quer dizer, o custo do voto, evidentemente, que vai chegando uma hora que você começa a confrontar muito com concorrentes, etc. O custo vai crescendo exponencialmente. Claro, mas você os tem... Os primeiros 10 mil votos tendem a ser muito mais baratos. Tá, mas você tem os 10... você fez alguma faixa até R$100, até 200, até 300? A nossa vaquinha aceita desde R$10 até R$1.000. R$1.000 é o limite diário por CPF que todas as vaquinhas de financiamento coletivo aceitam. Era isso, né? Que eu estava entre o valor máximo e mínimo, tá certo. Não, legal, ok. E já aproveitando que nós falamos nesse assunto, só mais um, só para puxar aí, já estamos quase no fim, né? Mas o Partido Novo ele tem em seu estatuto cláusula que impede a reeleição de candidatos. Isso aí nos deixou um pouco confusos. Isso é fato ou é fake? Não, na verdade é a reeleição consecutiva, ou seja, o terceiro mandato. O parlamentar, o candidato ao executivo, ele pode fazer um mandato e ir para uma reeleição. E o legislativo? A mesma coisa no legislativo. Eu me elegendo, eu posso concorrer uma vez à reeleição. Está explicado. Depois disso, eu posso continuar na política, posso galgar, por exemplo. Eu, particularmente, sonho com a Câmara de Deputados. Um sonho meu é ser presidente da Câmara de Deputados. Acho que é uma ambição que tem que ter trajetória construída, tem que ter garra para chegar lá, mas, enfim, é um norte, né, que eu quero buscar. Eu gosto muito de parlamento, então eu posso ficar 2 mandatos de vereador na Câmara de Vereadores e depois galgar outros cargos. O que não pode é o terceiro mandato. Interessante, porque o Vinícius esteve aqui conosco, né? E ele não vai se candidatar à reeleição, pelo menos foi o que ele disse para nós, né? E a gente entendeu que era uma imposição
uma regra do partido. Então, não é. Agora você esclareceu para nós. Que é o caso da Janaína Lima, se eu não me engano, como é vereadora, né? Que é essa que você referiu há pouco, não é isso? Perfeito. Ela, por exemplo, eu já considero como reeleita. Ela já fez um mandato legal, já tem a base dela consolidada, então tá reeleita tranquilamente. Agora o desafio é a gente fazer bancada, porque uma andorinha só não faz verão. Exatamente. Então, uma bancada a nossa expectativa aí é de 3 a 5 vereadores, poxa, podendo chegar aí até 10% da força política da casa, começa a mudar bastante. E aí vamos pensar o seguinte, ano que vem é discussão de plano diretor. A composição da Câmara ano que vem implica os nossos próximos 10 anos. E aí a gente vê um cenário que o Guilherme Boulos tem 10% de intenções de voto, obviamente que ele não vai ganhar para a prefeitura, mas os vereadores do PSOL têm a chance de concentrar 10% do eleitorado votando neles. Então vai ter uma bancada que eu considero que vai ser uma grande ameaça. Então, quer dizer, eu acho que mais do que nunca a gente vai precisar de uma bancada do Novo forte para contrapor esses caras. André, você falou assim, são 37 postulantes do Partido Novo, né? E se você falando em 5, eu estou imaginando mais ou menos 450 mil votos. Tá? Com 450 mil votos, vocês conseguem fazer de 3 a 4 vereadores, certo? Eu vejo você com um potencial, tá certo? Janaína. Agora, e como é que estão os demais? Você tem que... Porque, vamos dizer, aí é a força do conjunto, né? Apesar Perfeito. de concorrer diretamente com você, ele é importante também para dar cadeira. Se não der cadeira, fica com uma cadeira só, não adianta. Perfeito, Cláudio. Eu vejo a primeira, a segunda posição, acho que a gente já está bem encaminhado para o favoritismo, né? Acho que tem o Diogo da Luz, aí que tem um histórico de candidatura, ele se candidatou ao Senado, então acho que pode ter um recall interessante. Não acho que o voto que foi para ele como senador era dele, era do partido, né? O pessoal votou muito mais por ser novo do que por ser a persona dele. Mas, de toda forma, vamos ver, é uma experiência interessante. Tem gente, o que eu fico otimista na chapa é de ver a quebra de paradigmas tradicionais e super taxados do Novo. Então, você tem, por exemplo, candidatos de periferia e de favela. Obviamente que o voto de periferia é um voto mais caro, infiel, muitas vezes muda logo na última semana, quando um partido chega e despeja dinheiro na comunidade, mas é um voto importante para fazer justamente o que você falou, a cadeira. Porque são áreas que antes a gente não penetrava. Se você pegar a distribuição de votos do Novo, ela está muito concentrada no centro expandido. A gente tem... Esse ano nós temos pelo menos 5 candidatos de zona de favela. Então, o que a gente tem, esse potencial de novos votos, pode aumentar ainda mais, de repente, a chance de fazer uma 4ª cadeira, uma 5ª cadeira, além do que dos votos já tradicionais. E Cláudio, você falou, a métrica de 2018 é exatamente essa. Os deputados estaduais do Novo fizeram 450 mil votos. João Moedo fez mais ou menos 500 mil votos. Os deputados federais tiveram uma somatória também entre 450 a 500 mil votos. Então, me parece, as evidências indicam, não dá para constatar, que você tem pelo menos um bolo aí de 400 mil eleitores que parece ser fiel ao Novo. Parece que vota de presidente a deputado estadual. Então, é um público já muito mais fácil de converter. O que a gente agora tem a conta de quanto que o desempenho da nossa bancada fez crescer, de novos eleitores que a gente conquistou com o desempenho do Poit, do Alexis, do Marcel Van Hatten, do Ganime, que eu acho que cresceu
foi um bom trabalho, e também essas novas candidaturas. Candidatura que em 2016, em 2018, não existia. Pessoas de comunidade. Então, acho que eu estou bastante otimista nesse sentido. O pessoal da comunidade, na realidade, eles trabalhavam como aglutinadores de candidatos. Isso. Exatamente. Né? Agora, com a mídia, eu acho que não é que eles perderam a importância, né? Mas, na realidade, mudou muito esse quadro. Essa eleição é uma eleição atípica, que todos nós vamos aprender com ela. Finalizando aqui, você falou do partido de uma forma geral, e eu tenho negócio da indústria lá em Minas Gerais também, e o Romeu Zema é a referência, que foi o único governador do Partido Novo eleito, né? E eu lembro na época, né, que o Partido Novo falou que ia, né, juntar todos os esforços para que ele fosse uma referência, né? E aí a pergunta assim, está sendo? Sinceramente, eu acho que está sendo. Acho que na medida do possível, a gente também tem que reconhecer que Minas tem uma situação, às vezes, que é muito mais de contenção de danos do que ainda promoção de uma agenda positiva. Então, o que o Zema... Uma das reformas, para mim, mais essenciais que o Zema fez foram os critérios do Tribunal de Contas do Estado para julgamento. Acredite ou não, a conta de inativos do Estado não entrava na conta dos critérios para a responsabilidade fiscal. Ou seja, se você considerar o gasto de despesas com o pessoal, em Minas estava batendo a realidade mais de 70%. Só que, pelo critério do Tribunal de Contas, estava abaixo do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Só pelo fato do governo ter reavaliado o critério, colocado o critério original de que inativo também entra na conta, agora o governo já tem mais uma trava de contenção de despesas. Veja, eu não estou falando de investimento a mais. Eu estou falando simplesmente de conseguir conter o ritmo de crescimento da despesa, uma despesa que é obrigatória, é engessada e se carrega, tem um carregamento por muito, muito tempo. Então, assim, eu vejo que os primeiros 4 anos do Zema não vão ser de grandes entregas positivas, mas sim de resposta e contenção do dano das gestões passadas. Então, eu sou super entusiasta da reeleição do Romeu Zema, justamente porque eu quero ver o que é o novo tendo a oportunidade de reverter um Estado quebrado e ver se a gente consegue fazer algo que, poxa, de fato se torne um polo de exemplo para o resto do país. Muito bom, muito referência. Eu tive com ele já 2 oportunidades logo no início, né? Ele estava chegando, né? E assim, a turma que ele botou no secretariado dele, pelo menos no início, né? Alguns não estão mais lá, é gente de primeira linha, né? Eu tive a oportunidade de, num evento, conhecer vários secretários, né? Então, realmente, além da minha torcida por todos os estados, mas particularmente Minas, que eu sou 3 vezes mineiro também, já recebi o título lá. Então, assim, eu acho que, não sei se alguém mais quer fazer algum comentário, né? Porque eu acho que a gente já... Paulo, vamos lá, Paulo. Uma pergunta rápida adicional, André, antes de encerrarmos. Como é que vocês visualizam a questão dos aplicativos de automóveis aqui versus os táxis, que devem estar se sentindo muito prejudicados com essa concorrência de Uber e 99, etc. Existe algum pensamento com relação à proteção dos taxistas ou é favorecer a iniciativa privada de poder ter emprego num momento difícil? Paulo, eu acho que são dois campos de visão para encarar esse assunto. Primeiro, eu sou totalmente entusiasta da economia digital. Então, assim, poxa, já levei ameaça de morte por defender a liberdade da economia digital. Eu não acho que a prefeitura tem o direito de restringir, exigir
qualquer tipo de taxa sobre, seja entregador de motoqueiro com aplicativo de iFood, Rappi e Log, seja dos motoristas de Uber, enfim. Agora, o que eu vejo para o taxista é o seguinte: será que faz sentido as licenças de táxi serem limitadas no município? Porque você cria um mercado paralelo, que aí o taxista, poxa, o cara se esfola para pagar a licença de táxi, né? Que hoje já o preço caiu, mas ainda assim continua caro. Mas será que não seria mais fácil a gente falar em desregulamentar o mercado de concessão de licença? Até porque a ideia inicial da licença do taxista era manter o conhecimento do taxista, né? Então, tem um requisito básico, que é a ficha limpa do taxista. Então, não pode ter ficha criminal. Tem um levantamento, se você for ver, 98% das licenças não estão mais nas mãos de quem inicialmente protocolou aquela licença. Elas foram sendo revendidas no mercado paralelo. Então, o que eu vejo? Ao mesmo tempo que eu acho que tem que ter liberdade ampla para o setor da economia digital, eu acho que a gente tem que olhar para a desregulamentação do mercado de táxi. Então, será que faz sentido falar que aqui na cidade de São Paulo o máximo que pode ter de táxi são 38 mil carros? E aí você deixa o mercado paralelo comer solto no preço de licença, porque é um bem super escasso? Acho que não. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma concessão de licença sem limite de números. O cara paga uma taxa, afinal ele tem os benefícios de usar o corredor de ônibus, enfim, de poder operar com a bandeira 2, conforme, enfim, os caras operam, mas limitar o número, que é a ideia inicial do medalhão, né, do alvará, não faz sentido. Então, eu acho que dá para trabalhar junto com os taxistas também, no sentido de, cara, a prefeitura que gerou esse mercado careiro que vocês têm hoje, por uma artificialidade, que foi segurar a oferta de licenças, né? Então, acho que dá para ir pelas duas perspectivas. Muito bom, hein? Eu acho... Só esse tema é muito, muito interessante, porque eu acho que com a pandemia, eu pedi aí no iFood comprar, eram 3 tortas deliciosas lá em Pinheiros, e pedia para eles entregarem. Estava entregando normalmente, legal. Na última vez que fui fazer a compra, eles estavam cobrando R$20 por torta, fora o custo normal. Então, eu fico imaginando o seguinte: exorbitaram, cara. Daqui a pouco, eu pagando as 3, eu teria que pagar uma 4ª torta. Então, vamos dizer, André, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, que eu acho que se você começa a colocar muitas restrições aí, evidentemente, você valoriza. É a mesma coisa, eu tenho um telefone aqui que eu coloquei no meu imposto de renda, quando eu casei, e está declarado até hoje. Não vale nada, mas na época valia uma nota violenta. Então, pela lei da oferta e da procura. Então, nesse caso aí, dos aplicativos, precisa ter um pouco também de regulamentação, você não acha? Primeiro, na direção, direção defensiva, o cara tem que estar de acordo, ele não pode ser um kamikaze no trânsito, etc. Tem muitas coisas que eu acho que pode fazer. E a taxa pode resolver. Agora, isso é função do governo. A Janaína, que é essa outra que estavam falando, Janaína Lima é uma que o... Janaína não é aquela que fez o impeachment, né? Não, essa é outra Janaína. Quem está na linha? Ela Ruído na linha. Ela o Fábio tinha José Rodrigues sobre ela, disse que ia fazer uma reunião para divulgar o nome dela. Disse que é muito boa. Fernando Martins também falou que ia votar nela. É o José Rodrigues? Onde, Nós temos aqui uma presença de um sobrenome importante, né? José Rodrigues Alves, né?
Então, você quer formular alguma pergunta, um comentário, José? Muito prazer aqui, hein? Aqui. Agora? Estão me ouvindo? Estamos Sim. ouvindo você, José. Por favor. Ouvindo. Então, interessante, Bolini, gostei muito aí da sua participação, das suas colocações. E você tem algum comentário sobre a candidatura do Sabará e o resultado e o efeito que isso vai ter na campanha do Novo? Zé, assim, foi uma baita decepção para todo mundo, acho que antes de mais nada. Quando a gente pensa no processo seletivo, ninguém pensou que teria uma fraude de currículo aí envolvida, né? Então, assim, eu acho que, antes de mais nada, a governança do partido reagiu bem. Eu acho que, por mais que tenha causado um rebuliço antes da eleição e durante a eleição, poxa, se o Novo se propõe a fazer uma candidatura séria, comprometida com valores e princípios, com verdade, uma fraude curricular acho que não pode passar, né? É muito, não tem o que falar. Agora, se isso vai prejudicar ou não a chapa, eu acho que tem duas leituras possíveis. Obviamente que é sempre bom ter um candidato do executivo vocalizando os princípios e valores do partido. Querendo ou não, um candidato ao executivo representa tempo nos debates. Tudo bem que agora não vai ter debates, então também essa diferença já não é tão acentuada. Querendo ou não, um candidato do executivo dá entrevista para cima e para baixo, em rádio, TV, e isso consegue vocalizar a chapa de vereadores. Mas, por outro lado, não vale a pena também a gente ter um candidato que, às vezes, você tem que responder pelos feitos mais negativos do que positivos, né? Entrevista recente, o Felipe, enfim, errou o preço da passagem de ônibus. Se mostrou que a candidatura talvez não esteja com a robustez que o Novo precisa. E aí a governança do Novo agiu. Eu acho que, assim, experiência de rua, tá? Vou falar, quando a gente fala que a gente está correndo independente de candidato a prefeito, o pessoal sempre pensa, Russomano, Boulos, Covas, putz, isso tudo é lixo. Eu falo, nós estamos correndo independente. Então, independente de quem ganhar, eu vou estar lá em cima para fiscalizar, meus projetos vão estar lá, independente de quem ganhar, não importa se a gente vai... Não vai ser base, ou não vai ser situação ou oposição, não, o projeto segue firme e tal. O pessoal reage muito bem. Então, é uma faca de dois gumes. Acho que tem um voto muito comum que eu estou vendo, que é... Eu estou aqui, vem falar aqui. Um dos votos muito comuns que eu estou vendo é o Arthur Mamãe Falei com um vereador do Novo, né? Obviamente que eu vejo muito mais o Arthur comigo, mas eu acho que o protagonismo do Legislativo não vai se perder o tanto quanto a gente imagina. Olha, pessoal, eu acho que nós já abusamos aqui do nosso candidato, né? Imagina. São 2 horas aí de uma sabatina, né, acirrada, né? E olha, encantados com ratificar as palavras do Alex, né? Eu acredito que todos nós estamos assim encantados com a sua capacidade, né, de seu conhecimento, sua bagagem, pela sua idade, né? Foi a idade que a gente se formou, mais ou menos, uns 23, 24, 25 anos, né? Eu mesmo voltei lá para trás e falei, poxa, naquela época eu não tinha 10% desse conhecimento político, pelo menos, aí que você está trazendo, né? Parabéns, né? O Caio, que foi, vou passar agora, o Caio, que foi o responsável por trazer você para nosso encontro, que é tão, em geral, muito bom, né? Amigos que a gente fez trabalhos
de grupo, então existe uma confiança, uma sinceridade, uma transparência muito grande, né? Além de um carinho todo especial. Então, vou deixar agora o Caio, que iniciou essa palestra, esse conversa. Não sei se alguma das moças que estão aí presentes, né? A Cláudia e a Cristina, né? Porque a gente teve o prestígio delas até o final. Se tem alguma coisa para colocar também, né? Cícero. Sendo assim, está com você a palavra, então, Caio. Eu acho que há uma certa unanimidade na forma de enxergar a juventude e a sabedoria e o conhecimento do André. Eu também gostei muito de ouvi-lo, André, e gostei mais de você ter aceitado vir aqui e enfrentar de peito aberto essa bancada aqui, que você saiu-se muito bem. Eu aproveito para passar a palavra, então, para o Paulo Camis, que deve fazer o nosso fechamento. É isso o protocolo, né, Cícero? É isso mesmo. Paulo, para quem não sabe, né, você talvez não saiba, é nosso ex-cônsul da Indonésia, foi cônsul da Indonésia, cônsul honorário da Indonésia durante 25 anos, escolhido, né, nem ele sabia, e de repente houve aí um peneiramento, né, nos bastidores, de repente ele foi escolhido. Isso mostra aqui, né, o nível desse nosso grande amigo e querido Paulo Camis. Quem sabe, na sua vereança, ele pode trazer também experiências lá da Indonésia, como já citou em algumas reuniões nossas, né? E eu, pelo menos, a partir de hoje, passo a ser seu cabo eleitoral aí, né? Já era Somos dois. Então, acho que... Somos três, hein? Porque é espetacular. Eu acho que seremos fiquei todos. Muito impressionada, muito impressionada. Que legal. André, eu queria agradecer a tua presença, o tempo todo que você nos dedicou, a abertura com que você falou sobre todos os temas. Não é fácil responder perguntas sobre temas tão diversos assim, de partido a São Paulo, a Brasil. E pode estar certo que você nos impressionou muito. Eu tenho certeza que você é uma pessoa preparada para assumir isso. Faço votos que você seja eleito. Você vai contar com quase todos nós, se não todos. Não posso aqui, nesse momento, responder por todos, mas eu acho que você deu um show aqui hoje para nós. Te desejo muito sucesso na campanha. Eu estou impressionado como vocês conseguem fazer tanto com tão pouco dinheiro. E isso é pura demonstração de qualidade que eu vejo que você tem. Então, sucesso para você, uma linda eleição e vamos junto. Parabéns, obrigado. Obrigado, Paulo, obrigado, Cícero, obrigado, Caio, enfim, a todo o grupo. E só posso agradecer a todos vocês por 2 horas de uma noite aí da semana de vocês. E tem um episódio que eu não contei para vocês, que eu acho que reflete muito como a gente está encarando as coisas. No ano passado, do começo do ano, até que a reforma da Previdência fosse aprovada, eu ia todo domingo, sob chuva, sob sol, com uma mesinha, escrito assim: sou a favor da reforma da Previdência. Quer saber por quê? Vamos conversar. Cara, se tem uma coisa que tem nessa campanha é garra, que nós vamos chegar lá. Nós estamos trabalhando de noite. A equipe está aqui do meu lado fazendo kit que eu quero mandar cada um. Eu vou depois pegar com o Caio. Quero pegar o endereço de cada um de vocês para poder mandar um kit para vocês. É garra. Aqui não tem tempo ruim. E eu quero agradecer por vocês acreditarem junto, enfim, agradecerem por eu simplesmente ter falado um pouco do que eu penso da cidade. Não tenho como agradecer por ter sido ouvido por tanta gente tão boa por tanto tempo. Eu só posso agradecer para vocês. Obrigado. Vai, Margarete. Vamos lá. Parabéns. Muito obrigado.
Parabéns, parabéns. Boa noite. Eu sou o Fernando, André, eu sou o Fernando, eu só faço um comentário. É muito positivo e otimista para nós brasileiros que estamos aqui pelos 60 e tantos anos, ver um jovem com 25 com tua garra. Nos dá esperança. Obrigado. Segue em frente, cara. Valeu. Ficamos mais um pouco? Fica mais um pouco. Então, agradecemos a André. Boa, Pessoal, André. Boa, Boa campanha. Valeu. Amassar barro. Contem comigo, só entrar em contato sempre. Depois, Caio, se puder compartilhar o contato, estou à disposição. Qualquer coisa. Oi? Vou pegar com eles o contato de uma forma sucinta e passo por WhatsApp para você. Tá bom? Beleza. Tamo junto, André. Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado por todo mundo. Boa noite. Obrigado, Valeu. Parabéns.